No Bastidores do Poder, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Deputado, boa tarde para o senhor. Boa tarde. Deputado, certamente a gente tem muito assunto político para tratar com o senhor, mas eu queria abrir essa entrevista justamente puxando para essa questão da saúde. O senhor já foi ministro da Saúde e, claro, acompanha aí da Câmara hoje essa movimentação, a evolução da doença, a pandemia aqui no Brasil. Como que o senhor tem acompanhado e observado essa explosão de casos recente nas últimas semanas? Bem, nós temos, infelizmente, um aumento significativo de casos. É preciso priorizar os leitos de UTI para a Covid. Nós temos muitos leitos que estão destinados a cirurgias eletivas, que estão suspensos. Aqui no Paraná foram suspensos por 30 dias. O governador baixou um lockdown aqui no Paraná. Então, nós temos que avaliar qual é o melhor comportamento. Aqui a população também esgotou, não consegue mais ficar em casa, não tem mais capacidade psicológica de se manter recolhida e nós tivemos esse aumento de contágio. O governo está fazendo a sua parte, financia com recursos muito vultuosos, liberados pelo presidente Bolsonaro para o custeio da saúde, mas a gente não pode evitar que as pessoas circulem, embora a epidemia só vai acabar quando todos, pelo menos 60% da população, tiverem anticorpos, sejam adquiridos pelo contágio normal, seja pela vacinação. A gente sabe, deputado, que essa teoria foi um pouco superada porque as variantes estão provocando reinfecções em Manaus, né? A cidade que já tinha 70% de contaminação na primeira fase da doença e que agora sofre novamente com colapso, aumento de número de mortes. Será que essa teoria também vale para o coronavírus, que se apresenta a cada fase nova da doença? Porque senão Manaus não teria enfrentado 2 vezes um colapso total, né? Manaus é um caso muito específico. É preciso que vocês que a imprensa e a sociedade vá analisar a estrutura de atenção básica de Manaus, que é precaríssima. Então, isso tem vários fatores. A umidade muito alta também favorece muito a contaminação. Mas, quanto às reinfecções, eu discordo. O número de reinfecções é ínfimo, é 0,00%. Então, as reinfecções não são o problema. O problema nosso é que, de fato, nós deixamos de atuar de uma forma mais racional na pandemia, fechamos escolas, né, por pressão de professores, e nós podíamos ter funcionado as escolas, contaminado jovens e crianças em grande número, que nos ajudariam na imunidade de rebanho, e nós estaríamos numa situação muito melhor agora. Mas as decisões são tomadas e nós temos que conviver com o resultado delas. É como no começo, era fique em casa até ter falta de ar. Hoje não, hoje procure se tratar dos primeiros sintomas. E se você olhar estatisticamente, lá em Manaus, onde começou a pandemia, eram 3 vezes mais mortes por milhão do que no sul, onde a orientação do ministro Pazuello já era de se tratar dos primeiros sintomas. Então faz muita diferença a orientação política que é dada à população. Deputado, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. O senhor, na verdade, foi convidado aqui, a gente acabou entrando nesse assunto, né, em razão da decisão do governador Ibanez Rocha de decretar lockdown total a partir da meia-noite de hoje, uma demonstração absolutamente impressionado com o avanço da doença, a velocidade, né? Mas o fato é que o senhor foi convidado para que a gente tratasse também da questão política. E eu gostaria de saber como é que o senhor vê as chances de aprovação da PEC da imunidade. Essa PEC está sendo discutida na Câmara dos Deputados. Foi aprovada a sua admissibilidade com uma margem bastante folgada, né? Impressionante. Eu queria saber que o senhor nos explicasse. Nós ontem ouvimos o autor do projeto e é impressionante como foram criadas versões, né, dessa proposta de emenda constitucional que não correspondiam à verdade. Enfim, mas o que eu gostaria é que o senhor resumisse
a ópera, digamos assim, né? O que é que vai mudar na Constituição e por que é que o senhor considera necessário que isso seja feito? Na verdade, não é necessário, né? O ideal seria que todos seguissem a minha posição, mandassem soltar o deputado e o STF cumprisse a regra constitucional que está decidida, não inovasse na interpretação da Constituição. A imunidade é material, plena, né? E a inviolabilidade do mandato também é plena. O que se tentou fazer foi ajustar, então, diante da nova interpretação do Supremo e também do exagero, dos excessos cometidos pelo deputado Daniel Silveira, uma nova ordem. Bom, então tá bom. O que nós estamos fazendo é uma PEC que diz que sim, parlamentar pode ser preso nas seguintes condições, né? Crime inafiançável. Então, nós estamos estabelecendo uma regra para a prisão parlamentar que não estava prevista na Constituição, mas que foi, por inovação de interpretação do Supremo, foi executada, né? Na prática, Cláudio Alberto, nós temos 2 presos políticos no Brasil hoje, presos por opinião, né? Crime de opinião. O jornalista Oswaldo Eustáquio e o deputado Daniel Silveira. É um atraso, né? Voltando lá para a Revolução, para o AI-5, não é possível que a gente não entenda que as coisas não podem seguir dessa forma. Então, a Câmara tentou de forma clara e transparente estabelecer regras para a punição dos parlamentares. Se não acontecer nada, vai voltar à regra anterior. E o Supremo, eventualmente, vai ter que reinterpretar a sua decisão. Porque sem uma nova regra estabelecida, clara e possível para o Legislativo, a solução vai ser mandar soltar cada vez que eles prenderem. Deputado, a Câmara acaba de adiar, suspender a sessão em que a PEC da imunidade estava em votação, desistiu, portanto, de votar hoje essa proposta de emenda à Constituição. Os parlamentares devem estar fechando um acordo para uma sessão na próxima semana, imagino. Queria saber do senhor, uma questão que gerou bastante desconforto foi a pressa para a votação dessa proposta de emenda constitucional, sabendo que está no Congresso também a proposta que vai liberar o auxílio emergencial, sabendo que está no Congresso outras propostas importantíssimas, mas essa, em específico, chegou e começou a tramitar com uma velocidade acima da média. Eu queria que o senhor avaliasse esse ponto. Foi um acordo, né? O acordo para confirmar a prisão do deputado Daniel Silveira, quando os parlamentares constrangidamente votaram para manter a prisão dele, embora não concordassem com o que ele falou, mas também não podemos aceitar a forma como o Supremo tomou a decisão, não tem mandado de prisão em flagrante, não tem, o crime não é nem continuado, nem inafiançável, não é nada, tudo errado, né? Mas tudo bem, decidiu-se confirmar a prisão para demonstrar que a Câmara também não concordava com o que o deputado falou e depois estabeleceu uma regra que ficou combinada com os senhores líderes. Então, se está havendo problemas na votação, é porque o que foi combinado não está sendo cumprido, né? Esse é o problema. Mas eu não vejo, honestamente, como votei contra a manutenção da prisão, e disse que a minha discordância com o deputado Daniel Silveira se daria quando nós votarmos o relatório dele da Comissão de Ética, né? Aí sim nós vamos lá na Câmara decidir se ele vai ser punido ou não pelo que fez. Não era o Supremo o competente para fazê-lo, né? Então, nós teremos na próxima semana, eventualmente, uma votação. Eu preferia já ter votado, né? E se a decisão da Câmara for não mudar a regra, porque se não passa a emenda constitucional, não se muda a regra da inviolabilidade dos mandatos e nem da imunidade material. E se não se muda a regra, então o Supremo, não insistindo nessa interpretação equivocada da Constituição, terá como resposta do Legislativo desfazer o seu feito, que é o que nós devíamos ter feito e foi como eu votei anteriormente. Agora, deputado, esse episódio do deputado Silveira, Daniel Silveira, foi apenas mais um, né? Mais um episódio envolvendo decisões, de fato,
questionadas do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem interferido em prerrogativas do presidente da República. O Supremo Tribunal Federal tem, inclusive, prerrogativa de nomear e demitir funcionários, né, de cargos de confiança. O Supremo tem interferido há anos, né, em prerrogativas que são próprias do Poder Legislativo. Não está na hora de, enfim, clarear mais isso, talvez estabelecer uma legislação que defina melhor os papéis dos respectivos poderes da República? Eu propus, Cláudio Alberto, uma nova Constituição, como você sabe, né? Estou propondo, estou elaborando, porque é complexo, não tem previsão nessa Constituição de como se chamar uma nova Constituinte. Lá não tem essa previsão. Então, como nós, eleitos, não temos competência de constituintes, nós não podemos convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, porque não nos foi delegado este poder quando fomos eleitos. Então, eu estou propondo um plebiscito para a população convocar uma nova Constituição, e aí nós vamos consertar essas coisas, né? Vamos diminuir. O problema do Cláudio Alberto são os inimputáveis. O problema do Brasil são os inimputáveis. O Ministério Público, o Judiciário, que erram permanentemente, né, que erram frequentemente nos casos, né, não são todos, obviamente, para não ficar, né, para ficar claro minha posição, e também vou dizer logo aqui, estou falando como deputado federal Ricardo Barros, não como líder do governo, porque o governo não tem nada a ver com esse assunto, nós nem orientamos lá no painel a questão dessa PEC, porque a PEC é um assunto exclusivo do Poder Legislativo, o governo não está envolvido nisso, eu estou falando a minha opinião pessoal. Vamos fazer uma nova Constituição e colocar a bola no chão, né? Essa Constituição, nós já estamos há 6 anos com déficits fiscais primários, o deste ano de 21 será 247 bilhões que o país vai gastar, além do que arrecada no custeio, não está mais sustentável. Enquanto a gente vê oleirites aí no judiciário de 130 mil, 150 mil, no portal da transparência, portanto, nada errado, né? Autorizado, a gente não está achando 200, 300 reais para dar para as pessoas que não têm o que comer por causa da Covid. Então, claro, Cláudio Alberto, que as coisas precisam ser revistas, né? E tem que desapaixonar o debate. É simples assim, né? Você disse aí, o Supremo tem sucessivamente entrado em atribuições exclusivas do Executivo e exclusivas do Legislativo. Tem ali por 6-5 tomado decisões onde eles tentam ler na Constituição o que não está escrito, e pior, algumas vezes leram ao contrário do que está escrito, que foi no caso da prisão em segunda instância, e quase aconteceu na eleição da presidência da Câmara e do Senado agora, quando o Supremo queria liberar uma reeleição que a Constituição expressamente vedava. Então, vamos acabar com o ativismo político do Judiciário e deixa a gente trabalhar em paz, né? Eles podiam só cuidar de cumprir a lei como está escrito lá. Deputado Ricardo Barros, só para encerrar, deputado Ricardo Barros, que é líder do governo, conversando conosco aqui no Bastidores do Poder. Em relação à PEC emergencial, claro, não está na Câmara, está no Senado, mas como que o senhor acompanha isso? Há a possibilidade de a gente ter uma tramitação acelerada, como a gente tem observado em relação a essa PEC da imunidade? Não há, porque não há acordo quanto às cláusulas que estão lá estabelecidas. Os gatilhos, né, que são a contenção automática da despesa corrente, salário, progressão, contratação, quando se aciona a cláusula de emergência, e também em relação a outra questão que está estabelecida lá, que é a desvinculação dos recursos. A exemplo deste ano, de 2020, nós gastamos muito em saúde e não conseguimos gastar o dinheiro da educação, até porque não teve aula. Só que os prefeitos que não gastaram 25% na educação, porque não teve aula, vão ter as suas contas reprovadas e ficarão inelegíveis. É um absurdo completo. Então, não tem nenhum sentido manter vinculações constitucionais de recurso tanto para isso, tanto para aquilo, quando a vida real nos demonstra que isso não funciona. Há uma grande resistência de quem? Das corporações que são beneficiadas desses recursos vinculados, porque aquele dinheiro tem que ser gasto na educação, então tem que dar aumento para o professor, tem que gastar naquilo, não pode pegar e pôr na saúde onde está faltando, né? No asfalto onde está faltando, na qualificação profissional dos jovens onde está faltando.
Então, Cláudio Berto, nós precisamos realmente de ter coragem de fazer o debate como ele tem que ser feito, né? Às claras, transparente, com argumentos reais, né? E não com esta... nós fomos abduzidos pelas corporações no Brasil. 80% de tudo que o governo arrecada é para pagar funcionário ativo e inativo, servidor público ativo e inativo. É muito importante ter um servidor público bem remunerado, mas não adianta motorista sem gasolina, não adianta médico sem remédio e nem pedreiro sem tijolo. Só pagar o servidor público não devolve ao contribuinte o serviço que ele deseja. Tudo bem, deputado. Não, eu tenho, na verdade, eu tenho duas questões ainda para o deputado, mas eu queria saber, deputado, sobre essa questão do auxílio emergencial, né? As pessoas dizem com muita sensatez que é preciso que o governo corte despesas para fazer face a esse desembolso, né, do auxílio emergencial. Por que é que o governo, por que é que o Poder Executivo não assume a liderança do corte de gastos, por exemplo, dos penduricalhos no serviço público, tanto nos três poderes, né? Tem gente aí que multiplica, que dobra, triplica o salário com auxílio babá, que aí se soma ao auxílio creche, que se soma ao auxílio cuidador, auxílio alimentação, que se soma à cesta alimentação. Aí você vai juntando tudo, tem auxílio paletó. Quer dizer, se votasse ou uma medida provisória ou uma proposta de emenda constitucional, como há tantas, tem uma ótima, que é do deputado Pedro Cunha Lima, da Paraíba, que acaba com todos esses penduricalhos. Por que não se vota uma coisa como essa e assim se produz o dinheiro, os recursos necessários para pagar o auxílio emergencial? Porque, veja bem, o auxílio emergencial, no formato que está proposto, nós estamos falando em 6 bilhões por mês, 4 meses, 24 bilhões. Todo o dinheiro do orçamento de investimento da União são 26 bilhões. Então, nem que a gente não comprasse um prego durante o ano, não resolveria o problema. Agora, nós não podemos interferir na lei orgânica da magistratura, porque eles têm iniciativa privativa para alteração da lei. Se o deputado fizer propor uma lei para mudar a lei orgânica da magistratura, ela é considerada tecnicamente inadequada, porque só o próprio judiciário pode tratar da sua reestruturação. Por isso, Cláudio Berto, precisa de uma constituinte nova, né? Uma constituinte onde o contribuinte seja o principal interessado e o foco de todas de toda a direção da Constituição. A nossa Constituição, ela trabalha para as corporações, trabalha para a isonomia, para a irredutibilidade do salário, para a estabilidade do servidor público, né? E, com isso, nós estamos tendo o que eu chamo de o apagão das canetas, porque os órgãos de controle cresceram muito, né? Processam na pessoa física os servidores que fazem decisões que eles não concordam, não é que estejam erradas, é que eles não concordam, porque eles são inimputáveis, eles podem errar à vontade e nunca respondem por nada. O servidor público, por sua vez, que tem estabilidade, que não tem irredutibilidade do salário, ele não decide nada, não despacha nada, recebe o salário igual no fim do mês. E o dinheiro, pouco dinheiro de investimento que nós temos, fica parado e a gente não faz a estrada, não faz o posto de saúde, não faz a escola nova, porque o servidor público não tem a coragem de assinar as licenças e as licitações necessárias. Aqueles que... viu, Cláudio Berto, eu não estou defendendo caso A ou caso B, mas, no geral, o gestor que correu o risco de comprar um respirador que estava muito caro, porque o mundo inteiro queria comprar um respirador ao mesmo tempo, para salvar vidas, estava com a polícia na porta, Ministério Público, e o gestor que ficou olhando, deixou o dinheiro na conta lá, e falou, bom, eu não vou me meter nessa confusão, esse não é onerado. Ele não comprou o respirador, as pessoas morreram, mas ele está livre. E quem tentou agir na pandemia para salvar vidas está respondendo o processo. Enquanto for assim, não pense que o Brasil vai melhorar.
Deputado, sem querer abusar do seu tempo, da sua paciência, mas eu tenho uma última questão. O senhor é um dos poucos líderes políticos do país que falam com coragem e desassombro a respeito das questões envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de saber da sua opinião, deputado, sobre aquela PEC da Bengala, que estendeu de 70 para 75 anos a idade limite para magistrados do Supremo e para também diversas carreiras de Estado. O senhor considera que foi uma decisão acertada, foi um erro? E eu gostaria de saber também se o senhor vê chance que há pessoas, há parlamentares que defendem enfim, a revogação dessa medida, né? Voltar tudo para 70 anos, né? Acabar com a PEC da Bengala. O que é que o senhor acha desse assunto? Eu votei a favor da PEC da Bengala, não pelos juízes, nem pelos desembargadores, nem pelos ministros supremos, pelos auditores fiscais, pelos professores universitários, pelos pesquisadores, por uma grande gama de servidores de carreira de alta remuneração que chegam aos 70 anos em boas condições de trabalho, com a saúde em condições, e que, se nós não aprovássemos a PEC da Bengala, nós os aposentaríamos compulsoriamente e teríamos que contratar outro em seu lugar. Então, se você pensar que diante de todo o volume de servidores públicos que têm remuneração elevada, né, esses servidores, por mais 5 anos trabalhando, economizaram alguns bilhões de reais para a Previdência, este foi o espírito com o qual eu votei a favor da PEC da Bengala. Não para dar mais ou menos tempo de ministros e desembargadores em tribunais. Foi uma consequência, mas esses também são servidores que, se aposentados, teriam que ter alguém os sucedendo e custando para o erário. Então, eu acho que não é esse o debate da PEC da Bengala, no sentido, até porque o efeito do retardo na renovação do judiciário já ocorreu. Os 5 anos já passaram e agora os mandatos, né, as aposentadorias compulsórias vão acontecendo e vão se suceder normalmente. A nossa visão, ao votar a PEC da Bengala, foi economizar alguns bilhões de reais para a Previdência, que antes, né, não estava ainda votada a reforma da Previdência, e você sabe, era um dos itens de maior despesa pública no Brasil. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, muito obrigado pela participação conosco aqui no Bastidores do Poder. Bom fim de semana para o senhor. Um abraço para vocês. Um abração.